dia, meus amados irmãos em Jesus, que a paz do Cristo se faça presente aqui entre nós, neste momento que abrimos o nosso coração para uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus irmãos, vamos convidar a Jesus, o nosso irmão maior, para estar aqui conosco neste momento de reflexão através da nossa prece inicial. Vamos juntos elevar o nosso coração a Deus, nosso Pai, e rogar humildemente para que Jesus se faça presente em nosso coração. Neste momento que nós abrimos a nossa alma para um esclarecimento, para uma palavra de esperança. Por isso, Jesus, nosso querido irmão maior, que o Senhor fique aqui conosco nestes minutos de reflexão e que as palavras do Evangelho possam ser um bálsamo para a nossa alma e que assim seja. Agora, com o coração mais sereno, nós convidamos a todos para irmos juntos até o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque será o item 18 deste capítulo que vai inspirar a nossa reflexão desta sexta-feira. E a passagem é Os Órfãos. E bom, meus irmãos, vamos juntos aqui ler um trechinho desta passagem para darmos início à nossa reflexão. O Evangelho nos diz: quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Vejamos que esclarecedoras e que sábias essas palavras do Evangelho, pontuando para nós que todas as almas que abrem o seu seio familiar para acolher uma criança que foi abandonada, estas almas elas já compreendem a lei divina, que é a lei do amor. Mas elas não só compreendem, como também praticam essa lei, como também vivem esta lei. E esta afirmativa é um convite que Jesus sempre fez para nós, o convite de viver as leis divinas, o convite de viver o amor sem distinção, o amor para com todos os nossos irmãos. E bom, vamos aqui compartilhar para esclarecer um pouco mais desta passagem de hoje, uma mensagem do nosso querido Vinícius, uma mensagem que a gente encontra na íntegra, completa, na obra Nas Pegadas do Mestre. Nós sempre compartilhamos aqui as obras quando a gente traz uma mensagem para somar ao nosso evangelho diário. Esta obra aqui, na página 153, nós encontramos uma mensagem de Vinícius sobre orfandade. Uma mensagem esclarecedora, uma mensagem que abre os nossos olhos sobre este tema, sobre algo que ainda existe na nossa sociedade. Então vejamos que Vinícius, para nos falar sobre orfandade, ele inicia com um versículo de João, um versículo do capítulo 14, versículo 18, em que Jesus nos diz: não vos deixareis órfãos, eu voltarei a vós. Vejamos que Vinícius, para falar sobre orfandade, ele inicia aqui com um versículo, que Jesus nos afirma que jamais nos deixará órfãos. E após este versículo, ele inicia algo esclarecedor sobre esse tema para a gente, em nos dizendo: a orfandade se caracteriza pela privação de assistência, pela ausência de todo o interesse, em suma, pelo abandono em que a criança se encontre e não apropriadamente pela perda dos pais. E ele acrescenta: existem órfãos cujos pais ainda vivem. Esta informação, este ensino que ele compartilha conosco é essencial, porque ele afirma que a orfandade, ela não é apenas não ter o pai e não ter a mãe na vida material, mas a orfandade, sobretudo, se caracteriza pela privação
de assistência para essa criança, pela ausência de todo interesse para com a criança. Em suma, pelo abandono, pelo abandono. E muitas vezes, meus irmãos, existem ainda nos dias atuais muitas famílias em que há o pai presente, em que há a mãe presente, mas apenas presente fisicamente, porque o coração deles está longe daquela criança. Às vezes é uma criança que é órfã de atenção, órfã de carinho, órfã de amor dentro de um lar. Há a presença dos pais, mas não há a presença do amor. Vejamos que interessante este ponto de reflexão que Vinícius coloca para todos nós. E em outro momento ele acrescenta: ser mãe não é gerar filhos. Ser mãe é amar. Ser mãe é amar a infância, porque mãe é expressão e significado de carinho, dedicação, desvelo e sacrifício. Ser mãe, a definição de mãe, não é apenas gerar um filho. Ser mãe é amar aquele filho. Olha que lindo isso que ele nos diz. E ele ainda continua dizendo: para que a criança não se encontre órfã, não basta que ela tenha ao seu lado uma mulher que a gerou. É preciso que essa mulher seja a sua mãe. E ele coloca o pai a seu turno, quer dizer, a previdência e a providência, também tem a tua parcela. O pai tem que ser misericordioso. E ele coloca o pai, ele deve prever e prover o bem desta criança. Olha que lindas essas palavras de Vinícius, porque ele coloca novamente em outro momento, só a ausência do amor determina a orfandade. E ao mesmo tempo, só a presença do amor pode extinguir a orfandade. Por outras palavras, quando nós, aqui na Terra, vivermos por completo o amor que Jesus nos ensinou, não haverá mais orfandade. Não veremos mais crianças abandonadas, seja fisicamente o abandono físico de uma criança, seja o abandono emocional de uma criança. Ou seja, aquele abandono em que não se dá carinho, amor, em que não se dedica a cuidar e atender as necessidades físicas e emocionais daquela criança. Quando vivermos o amor por completo na Terra, não haverá mais isso. E aí Vinícius, ele vem nos explicar o porquê que ele selecionou aqui esse versículo de João, em que Jesus nos diz que jamais nos deixaria órfãos. Vinícius diz: a promessa de Jesus, acima transcrita, tem se cumprido fielmente. Jesus jamais deixou de assistir os seus discípulos através de todos os tempos. E aqui ele traz para nós uma mensagem de esperança, dizendo que todos nós jamais somos órfãos do amor de Jesus, porque Cristo estará sempre vivo em nossos corações. Cristo jamais nos deixou órfãos, porque Ele vive em nosso coração. A mensagem dele ainda continua a nos esclarecer. Teus ensinos continuam sendo um farol a nos guiar. Jesus ainda zela, cuida e se dedica a todos nós, porque o Cristo, ele nos amou tanto, mas tanto, que quando ele deixou o teu tempo aqui na terra, ele foi para o mundo espiritual e continuou governando a terra, cuidando de nós e concedendo amor a todas as almas. Então, como a promessa dele realmente se cumpriu, ele jamais nos deixou órfãos, porque ele jamais nos deixou sem o teu amor. Quando a gente mergulha nas palavras do Cristo, a gente encontra uma gota de amor em cada ensino dele.
E bom, meus amados irmãos, levemos hoje em nosso coração esta definição de orfandade tão sábia que Vinícius pontua para nós. Por vezes, acreditamos equivocadamente, temos esse conceito ainda na Terra de que ser órfão é somente aquela criança que perdeu o pai, perdeu a mãe na vida material, ou que o pai e a mãe não têm ali, não está cuidando fisicamente desta criança. A gente ainda tem esta visão. Mas Vinícius ele traz um ponto de reflexão importantíssimo para nós, que a orfandade não é apenas este, como diz, esse abandono físico, mas é sobretudo também aquele abandono do amor, o abandono da falta de carinho, o abandono da falta de assistência emocional para a criança. E ele nos convida a viver o amor dentro do nosso lar, a compartilhar o amor, porque será esse amor, meus irmãos, que irá extinguir a orfandade da terra. Bom, meus amados irmãos, vamos convidar a todos para encerrar o nosso evangelho desta sexta-feira. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre este tema com muito carinho, com muito respeito. E lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. A todos os corações que estão aqui como uma grande família, nos ouvindo e nos acompanhando neste momento. Que a nossa mensagem de hoje possa ter sido uma sementinha que será cultivada em nosso coração, concedendo frutos de esclarecimento, de esperança e também frutos que fortalecem a nossa fé. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.